Observe com calma o que estamos colocando aqui para você. Exatamente porque nós estamos vivendo em contradição, e nessas contradições, os diversos conflitos internos que trazemos, em razão disso, não há paz. Não há paz em nós. Essa é a simples razão da ausência do amor. Nós desconhecemos o amor real, o amor verdadeiro, a verdade do amor. Nós estamos vivendo sentimentos, sensações, emoções. Nós estamos vivendo momentos de conforto, preenchimento e prazer nas relações. Mas nós desconhecemos o amor real, o verdadeiro amor. É a própria presença desse amor, a real felicidade. Então repare que coisa importante nós temos aqui para investigar com você. Nós queremos tocar aqui com você nessa questão da dualidade, da presença da não separação, da diferença entre esta vida em dualidade e desta não separação. Quando não há separação, é a presença daquilo que na Índia eles chamam de Advaita. Quando temos a presença da não separação, a presença da não separação, que é Advaita, é a presença do amor, é a presença da felicidade, é a presença da real paz. No entanto, nós estamos vivendo na dualidade. Descobrir a verdade do seu ser, a verdade sobre você, é viver a vida livre do conflito, livre da contradição, é viver a vida em amor. Essa é a vida real. Se nós não temos dentro de nós mesmos, em nós mesmos, o fim desta contradição, o fim deste conflito, nós não temos a presença da não separação. Nós estamos vivendo em dualidade. E na dualidade está presente o sofrimento, o que representa em nossas relações, seja com família, com a sociedade, com o mundo à nossa volta, problemas, conflitos, desordem, confusão. Assim, nós estamos vivendo nesse ideal do que deveríamos ser, mas nós não somos. Nós temos o ideal do amor, o ideal da paz, o ideal da felicidade, mas não estamos vivendo assim, porque estamos vivendo na contradição, no conflito da dualidade. Não há esta ciência da verdade presente aqui e agora. Aqui a expressão é Advaita, a não separação, a realidade da vida presente sendo você, a própria vida. A realidade deste ser, desta vida, é a realidade divina, é a realidade de Deus.
Esse velho estado de contradição em nós, ele está produzindo conflitos, produzindo sofrimentos. Repare, estamos diante de algo muito evidente. É fácil observarmos isso, essa contradição interna. Repare, aqui não se trata de olhar para isso e encarar isso de um ponto de vista meramente teórico, conceitual, filosófico. Nós precisamos olhar para isso de uma forma direta. Algumas pessoas se dedicam a estudar esse assunto nos livros, a ouvir falas e palestras sobre isso, mas isso não resolve. É algo que representa apenas mais um movimento de fuga para elas. Portanto, as pessoas querem escapar do sofrimento, lendo livros, ouvindo falas, palestras. Uma coisa é querer escapar do sofrimento, outra coisa é se aproximar e investigar isso. Investigar a natureza do sofrimento, a verdade sobre o sofrimento. Tomando clara ciência desta contradição, desta divisão, desta dualidade. Diretamente, sem teorias, sem crenças. É por isso que nós precisamos encontrar essa realidade. Tomar ciência dessa realidade, constatar ela. Essa é a constatação em nós mesmos desse encontro com Deus. Portanto, a pergunta é como encontrar Deus? Se aproximando de si mesmo, para investigar a natureza desse eu, desta pessoa, desse mim. É nesse aprender sobre o autoconhecimento que temos a chave para esse encontro com a realidade suprema, com a realidade divina. É aqui que temos a chave para esse encontro com o verdadeiro amor, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Enquanto a continuidade desse eu, desse ego, desta pessoa permanecer, permanecerá a dualidade, a separação e, portanto, a contradição e o conflito. E nesse conflito, o sofrimento. Seu trabalho na vida, me refiro ao trabalho real, não é realizar conquistas externas, realizações materiais, objetivos e propósitos no mundo, para nesse ideal, nesse propósito, encontrar a felicidade, encontrar a paz, encontrar o amor. Nada disso tem funcionado. Há milênios o ser humano vem buscando o amor, a paz, a felicidade. E tudo que ele encontra se mostra insuficiente para ele. O verdadeiro encontro com a verdade é o encontro com a realidade desse mim, desse eu. Tomar ciência dessa realidade, que é a realidade desse eu, é compreender que não existe tal coisa como esse mim, como essa pessoa. A ideia desse eu é apenas uma sugestão dada pelo pensamento. Quando entramos fundo em nós mesmos, nesta investigação, nesta constatação direta, fica claro que não existe tal coisa como
alguém presente para esse pronome? Eu. A ciência disso nasce desse aprender sobre o autoconhecimento. A verdade sobre isso é a revelação desse estado natural de ser, que é meditação. O que é meditação? É aquilo que eu pratico. Eu procuro um lugar calmo, silencioso e ali me assento e coloco a minha mente em Deus. Procuro afastar os pensamentos, silenciar minha mente. Repare, acabamos de colocar aqui para você o que as pessoas acreditam ser meditação. Enquanto que a realidade, a verdade da meditação é a ausência do eu, é a ausência deste mim, desta pessoa, nesse contato com a vida neste momento. Portanto, o que é meditação? É a ciência de ser, simplesmente ser. Isso é a vida livre da separação, livre desse modelo, desse eu e o não eu. Como não há mais a presença do conflito, porque não há mais essa dualidade, não há mais qualquer ilusão. Portanto, se aproximar do autoconhecimento nesse aprender sobre nós mesmos. Isso é algo que revela aquilo que aqui está presente, além do eu, além desta separação, além desta contradição, além desse conflito. Tudo que nós precisamos na vida é da ciência da vida livre da mente. A vida sem a mente egóica, sem esta mente como nós conhecemos, que é a mente condicionada. Observe sua forma de lidar com o momento presente. É a partir de experiências do passado, de lembranças e memórias que você tem vivido. Quem é esse você? O que são essas memórias e lembranças? É a presença do pensamento, essas lembranças. Quem é esse você, senão a presença de alguém envolvido com o pensamento, que é a presença do pensador? A eliminação do pensamento é a eliminação do pensador. Então não há mais esse eu. Esse é o encontro com a vida. Não é alguém tendo esse encontro, é a constatação nesse encontro de que não existe o eu. É a constatação nesse encontro de que a realidade da vida é a realidade divina. Portanto, essa é a presença da meditação. Essa é a presença da vida. Quando o eu não está. Essa é a vida sem a mente egóica. Sem esta pessoa, sem este mim. Portanto, aquilo que de fato nós precisamos é romper com essa contradição, é romper com esse conflito, com essa dualidade. Investigar isso, aprofundar isso. Portanto, há essa luta constante, que é a luta para ser algo diferente daquilo que eu sou. Aqui, quando tocamos na questão desta separação, desta dualidade,
é basicamente a ideia presente em nós do que deveríamos ser, do que precisamos nos tornar. Portanto, eu sou isto e quero ser aquilo. Esta é a contradição. Se eu sou isto e quero ser aquilo, estamos diante desta dualidade. Assim, porque existe esse conflito, essa contradição. Isso existe porque há essa luta em mim. É uma luta constante para ser algo diferente daquilo que eu sou. Eu sou isso e quero ser aquilo. Essa contradição em nós, ela está presente. Essa é a dualidade. Portanto, existem desejos opostos, interesses opostos, objetivos e propósitos que se opõem. Essa base de conflito, que é essa dualidade, está sustentando esta psicológica condição de ausência de paz, de ausência de amor, de ausência de felicidade. Eu desejo ser bom, mas eu não consigo. Essa é a contradição. Essa oposição existente em nós, ela precisa ser compreendida, porque ela está gerando conflito. Ela está sustentando esse mim na luta. Veja, se não há luta, porque não há conflito, não existe esse mim. Então, de fato, nós podemos conhecer o amor, conhecer a felicidade, tomar ciência da liberdade. O que estamos dizendo aqui é que não pode haver, não há como acontecer esse encontro com Deus nesse modelo psicológico de ser alguém, desse alguém que luta, desse alguém que conflita, desse alguém que está em contradição. Nós devemos estar bem esclarecidos sobre esse estado em que nós nos achamos, em que nós nos encontramos. E nós ficamos muito bem esclarecidos quando aprendemos a olhar para ele. Temos que aprender sobre nós mesmos. Temos que aprender sobre o autoconhecimento. Aprender sobre essa contradição. Essa luta, essa divergência, essa disputa, essa tentativa de se tornar, de vir a ser, de alcançar, está alimentando o conflito. Mas se pudermos compreender esse estado de modo completo, podemos nos livrar dele. Assim podemos nos livrar dessa dualidade. E sem dúvida haverá paz, haverá silêncio. Essa compreensão de nós mesmos é a base para as nossas relações com nós mesmos, com o outro e com a vida. Essa qualidade de relação não é mais a relação entre dois, é a presença da comunhão. Então não há mais dualidade. Esses inúmeros problemas que nós temos, eles estão presentes em razão disso, dessa separação, dessa dualidade. E para compreendermos tal coisa de uma forma muito clara, nós precisamos aprender a escutar, a perceber, a examinar isso. E fazemos isso quando não colocamos a escolha
a ideia do que deveria ser, a imaginação do que poderia ter sido ou de como seria. Então, abandonamos esses desejos que conflitam, esses desejos que se opõem. Não estamos mais nisso, porque ficamos cientes de todo esse movimento, de todo esse processo do pensamento, da imaginação. Ficamos cientes de todo esse processo de alguém para se tornar um outro alguém. Ficamos cientes dessa contradição em nós mesmos, desse estado de querer e não querer. De, por exemplo, nos lembrarmos de uma coisa e, ao mesmo tempo, querermos uma outra coisa. Veja, é a presença da contradição. Nós queremos coisas que se opõem. Eu me lembro de algo que desejo, mas também quero uma outra coisa, contrária àquela primeira. Isso é algo que continua sustentando em nós todo esse peso. O peso do eu, o peso do ego. Essa é a pessoa que nós somos, desejando ser alguém diferente disso. Temos que observar isso. Repare, estamos diante de algo muito comum. E o ponto é que nós consideramos isso como algo muito natural, muito normal. Nós não nos damos conta de que estamos lidando com um estado contraditório, psicológico, interno, de condicionamento mental. Esse é o nosso condicionamento. A compreensão da vida é a compreensão de nós mesmos. Isso é o fim desse mim, desta pessoa, desses desejos opostos, desse modelo do que deveria ser, do que poderia ter sido. Quando não há mais esse eu, a pessoa, o ego, nós ficamos com a vida como ela acontece. E nela não há conflito, porque não há contradição. Nela não há conflito, porque não há dualidade. Esse é o seu natural estado de ser livre do eu, que é meditação. Portanto, a meditação não é um estado que você alcança, é a ciência do natural estado de ser que você constata. Essa constatação, essa sua constatação, é a realidade deste ser se auto-revelando. Portanto, nesse como encontrar Deus, Deus se revela quando o eu não está. Não é algo que se situa no tempo, no vir a ser, no alcançar. Você não alcança Deus. Ele é essa realidade que se revela aqui e agora, quando a dualidade não está mais presente, quando o modelo de vir a ser, de deixar de ser, não está mais aqui. Quando o padrão dos desejos que se opõem, que conflitam, não está mais presente. Quando a luta não está aqui. É quando não há mais resistência à vida. Então, a expressão render-se à vida é render-se a Deus. Essa é a rendição desse ser
a vida. Não há uma separação entre esse ser e a vida. Esse se render ou esse render-se à vida não é algo para alguém. É o mistério da vida se revelando. Além daquilo que é passageiro, temporário, assim como são os desejos, repare que eles são impermanentes. São estados que se opõem um ao outro e são impermanentes. Mas nós temos procurado no pensamento a ilusão de que há permanência no desejo. Não percebemos que estamos lidando com algo que não permanece. É algo que está aqui agora e daqui a pouco muda. Quando nos posicionamos para um desses desejos e queremos transformá-lo em algo permanente, aí surge o conflito. Assim estamos lutando contra também os desejos. Mas quem é o elemento que luta, que resiste? É o próprio elemento que está dando continuidade ao próprio desejo. Querer se livrar dos desejos também ainda é parte de um desejo que se opõe. Esse é o jogo impermanente do eu, impermanente do ego, sustentando a sua identidade como se fosse real. Examine com calma isso. Estamos diante de algo de extrema importância. A visão clara sobre isso é a presença da sabedoria, é a presença da inteligência, é a visão da compreensão do seu natural estado de ser, livre do eu, livre do ego. O nosso verdadeiro encontro com a vida é o nosso real encontro com Deus. A única realidade presente aqui e agora é essa realidade de ser, que é a verdade de Deus. O seu natural estado de ser é não dual. É esse estado além do conhecido. A palavra Advaita significa esse primeiro sem o segundo. Portanto, Advaita é a não dualidade, presente nesse natural estado de ser, que é meditação. Portanto, o que é meditação? É a ciência de ser, que se revela nesse aprender sobre nós mesmos, nesse aprender sobre o autoconhecimento. Portanto, temos nesse encontrar a vida a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? É isso que estamos aqui, trabalhando com você nesses encontros. Nós temos encontros nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Essa verdade é a verdade de Deus. Então é aqui que nós encontramos a verdadeira espiritualidade. A verdade do seu ser revela a verdade da religião. Aquilo que é você em seu ser